Hoje, dia 9 de janeiro de 2024, é um dia triste para o povo brasileiro. Hoje foi sepultado o Sargento Dias, aquele que em uma perseguição a 2 criminosos foi alvejado 2 vezes na cabeça e uma na perna e veio a óbito. Os 2 criminosos estavam em um carro roubado, atropelaram uma pessoa na fuga e depois correram a pé. O Sargento Dias conseguiu, correndo, acompanhar um deles, que sacou a sua arma e alvejou o policial, que dias depois, infelizmente, veio a óbito. Ambos os criminosos tinham uma vasta ficha criminal. Respondiam por crimes como homicídio e tráfico de drogas. E estavam em saída temporária, a famosa saidinha de fim de ano. Ambos cumpriam sua pena no regime semiaberto. A pergunta é, como pessoas condenadas por homicídio, novas de idade, como é o caso, já estavam nas ruas? Muitas pessoas começaram a colocar a culpa dessa ocorrência nas costas do judiciário. E aí, a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, lançou uma nota. A nota lançada por eles estava até indo bem. Porém, no último parágrafo, há uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que me chamou a atenção também, que para mim é um dos principais culpados pelo ocorrido. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura desse último parágrafo da nota lançada pela AMAGES. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai poder acompanhar a nota na íntegra. Aqui ele vem falando, ele começa bem, se solidarizando com os policiais e a família do Sargento Dias, que deixa um filho recém-nascido, esposa. Ele tinha apenas 10 anos de corporação, era um rapaz novo, um profissional novo, exercendo sua função, e infelizmente o ladrão ceifou a vida dele. Veja o que diz o final da nota. É lamentável vincular a tragédia experimentada pelo corajoso Sargento Dias ao juízo que concedeu benefício previsto na lei. Até aqui, está bem a nota. Por quê? Porque o juízo de execução apenas cumpriu os requisitos previstos na Lei de Execuções Penais. Então, o juízo da execução ele não avalia qual é o crime que o determinado criminoso cometeu, nem nada disso. Ele vai avaliar se ele cumpriu os requisitos, tanto para mudar de regime, do regime fechado para o semiaberto ou para o aberto, e se ele tem faltas enquanto estava preso, e aí ele vai e concede as progressões de regime, etc., inclusive as saídas temporárias, 5 no ano, de até 7 dias, segundo a legislação. Então, quando a AMAGES fala que é errado vincular o ocorrido com o juízo de execução, ele tem razão. Por que eu digo isso? Porque o juízo seguiu a lei. E quem é que faz a lei? Isso mesmo. Os nossos deputados e senadores. É competência privativa da União, previsto lá no artigo 22 da Constituição Federal, legislar sobre direito penal, processual penal, etc. Então compete aos nossos deputados e senadores. Então se tem algo que deva mudar, é a nossa legislação, que concede tantos benefícios aos criminosos. Não deveria haver esse monte de benefício a criminosos. Esses 2 criminosos estavam num carro roubado, atropelaram uma pessoa. Um deles, o que efetuou os disparos, já tinha uma denúncia no ano passado de furto contra ele. Esses criminosos respondiam por crimes como tráfico de drogas e homicídio. Um deles tinha 2 homicídios. Então, como uma pessoa condenada por 2 homicídios, sendo novo de idade, já estava na rua? Isso é fruto da legislação. Então, se o juízo da execução cumpriu a lei, o errado é quem elaborou a lei. Só que quem elaborou a lei já não existe mais. Só que os nossos atuais políticos, eles podem mudar essa lei. Eles podem acabar com essas malditas saídas temporárias de final de ano. Eles podem fazer isso, se eles quisessem. Então, se tem um culpado pelo que aconteceu,
são os nossos legisladores, que prevêem benesses de montão para os criminosos. E o segundo culpado pelo que aconteceu é uma certa ideologia que ronda a mente dos nossos legisladores, do nosso judiciário e do nosso povo, infelizmente. Acompanhem de novo a nota aqui. Depois que ele fala sobre a vinculação da tragédia ao juízo da execução, ele diz o seguinte: afinal, aí começa a lambança. O ocorrido reflete a sociedade em que atualmente vivemos, cada vez mais violenta, isso ele tem razão, armada, são criminosos que estavam armados. E aqui dá a impressão que ele se refere à flexibilização das armas de fogo para pessoas de bem, pessoas sem antecedentes criminais, etc. E ele continua: e intolerante, recheada de ataques inexplicáveis por trás das redes sociais. O que tem a ver essa ocorrência com ataques nas redes sociais? Então aqui você já começa a perceber um certo teor ideológico de esquerda. E ele continua: não enfrentando os verdadeiros motivos da violência urbana. E veja quais são os verdadeiros motivos, segundo a Amages, da violência urbana. É a desigualdade social, falta de oportunidades de trabalho lícito aos egressos do sistema prisional, além da falta de perspectiva de futuro para inúmeras pessoas. Olha a ideologia presente nessa nota. Ele diz que os verdadeiros motivos da violência é o fruto da desigualdade social, ou seja, então toda pessoa que é pobre é um criminoso em potencial? É claro que não. Esses dois criminosos entraram na vida do crime porque quiseram. O vagabundo atirou no policial porque quis. Não é fruto da desigualdade social coisa nenhuma. Se fosse isso, o rico não praticava crime nenhum. Depois, falta de oportunidade de trabalho lícito aos egressos do sistema prisional, ou seja, aqueles que saem do sistema prisional. Ora. No nosso país, para o cara ficar preso, ele tem que fazer alguma coisa muito grave ou ser reincidente. Não é qualquer pessoa que fica preso no nosso país. Se o cara cometeu um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena superior não ultrapassa 2 anos, nem pensar que ele vai ficar preso. De jeito nenhum, já não vai ficar. Se for crime um pouco mais grave que isso, ainda tem diversos benefícios antes de ele ir preso. No nosso país, a pessoa só fica presa ou só é condenada em regime fechado se ela é reincidente ou se ela cometeu crimes graves, como estupro, como tráfico de drogas, como homicídio, latrocínio, sequestro, extorsão, etc. O cara, por furto, dificilmente ele vai ficar preso porque não tem violência contra a pessoa. Então, o que ele está dizendo nessa nota é que para essas pessoas que foram condenadas por crimes graves, a sociedade não dá oportunidade de trabalho lícito para elas. Ela está te falando que você que tem um estabelecimento, que tem uma loja, que tem alguma coisa, alguma empresa, você deveria contratar um cara que acabou de sair do sistema carcerário depois de ter cumprido 20 anos por homicídio. É isso que ele quer dizer, ou por latrocínio, ou por roubo, no 57, ou por estupro. É isso que ele está dizendo, que a sociedade não dá oportunidade. Prisão não é feita para ressocializar ninguém. Prisão é feita para tirar do convívio da sociedade aquele que praticou algo que tornaria a sociedade impossível de se viver caso o Estado não se intrometa. Então é para isso que serve. Além disso, serve para ele ser punido. E assim, ele sendo punido evitará que ele cometa mais crimes lá na frente, só se ele quiser ser punido de novo. E outras pessoas que veem ele sendo preso e punido também põem um pé no freio, porque ele não quer ser preso também, não quer pagar uma pena. Prisão não é lugar de ressocialização.
Vamos voltando para lá. Falta de oportunidade de trabalho ilícito aos egressos do sistema prisional. Depois, além da falta de perspectiva de futuro para inúmeras pessoas. Aqui, de novo, ele está dizendo o seguinte: pessoas que não têm perspectiva do futuro praticam violência. A violência é praticada porque a pessoa quis praticar a violência. Não é falta de perspectiva do futuro que vai fazer com que a pessoa entre no mundo do crime ou não, que pratique uma violência ou não. Ou seja, você vê que essa nota ela é manchada, ela é maculada por pensamento ideológico de esquerda. E esse é um dos principais motivos da violência em que nós vivemos em nosso país. Essa mentalidade que o preso ou criminoso é um coitadinho, é vítima da sociedade, que a sociedade tem uma dívida para com o criminoso. Esse pensamento ele percorre a mentalidade dos nossos legisladores, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, povo em geral. Então, o que nós podemos fazer para tentar evitar que casos parecidos com o que aconteceu com o Sargento Dias não se repitam? Devemos começar a usar as urnas de modo racional e inteligente, de modo que você não coloque lá no nosso Congresso Nacional pessoas com ideologia de esquerda, que são aqueles que tratam bandidos como coitadinhos. E esses é que vão legislar, dando diversas benesses para esses criminosos. E o judiciário vai apenas cumprir essa lei. Além disso, é dever do povo eleger senadores que tenham o mesmo pensamento. Óbvio. O brasileiro ele tem a tendência de achar que é o presidente da República que resolve todas as coisas, é o rei, e ele ignora os senadores e os deputados. Se nós tivéssemos bons senadores e um presidente bom do Senado, ele já teria colocado um freio no Supremo Tribunal Federal. Porque, queira ou não, o judiciário todo do nosso país segue a orientação do Supremo Tribunal Federal, que, como todos nós vemos diariamente, ele rasga a Constituição e legisla. Então, assuma a sua responsabilidade e passe a pesquisar e não votar em candidatos que tenham essa ideologia pró-bandido, e sim para aqueles que tenham uma mentalidade pró-sociedade, aqueles que se preocupam com as vítimas, aqueles que se preocupam com a sociedade, com as famílias, com os nossos policiais. E aqui também fica a minha solidariedade a toda a família do Sargento Dias, a todos os policiais militares de Minas Gerais e também a todos os policiais do nosso Brasil que tanto sofrem por conta dessas coisas que eu falei aqui no vídeo. Um forte abraço e até a próxima!